Filipenses 4, verso 4. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? E está escrito, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre alegria para a igreja de Filipos, né? Ele diz, alegrai-vos. Vocês devem se alegrar sempre. Todos os homens, bons ou maus, todos estão em busca de alegria. Não há um único homem na face da terra que está em busca de tristeza. Todos estão em busca de alegria. E nessa busca pela alegria é onde muitos homens acabam por encontrar as suas maiores tristezas, as suas maiores decepções. No mundo em que vivemos, a alegria não é algo que o ser humano já nasce com ele. Porque o primeiro sinal que uma criança dá quando chega nesse mundo é começa a chorar. Como se, pô, eu vim parar aqui. A criança começa a chorar, é o primeiro sinal de vida de uma criança. E Paulo vai falar da verdadeira alegria. E Paulo diz o seguinte: vocês devem se alegrar, mas em quê? No Senhor. O apóstolo Paulo mostrou a fonte da verdadeira alegria, mostrando que Deus, ninguém pode alegrar o ser humano senão aquele que criou o ser humano. Ninguém conhece como alegrar a criatura como aquele que o criou. Toda criatura que está distante do seu Criador está distante da fonte da verdadeira alegria. Não existe alegria fora do Criador. Não existe absolutamente nada. E se afastar do Criador é se afastar da tristeza. Antes de eu explicar as situações de Paulo sobre a alegria, eu quero dar alguns detalhes, falar algumas coisas, algumas considerações sobre os irmãos. A alegria que Paulo se refere aqui não é um sorriso no rosto, não é aquele sorriso que os homens dão. Essa alegria que Paulo se refere aqui é uma satisfação em Deus. E esse é um daqueles textos, irmãos, que é fácil de entender, mas é difícil de obedecer. O apóstolo Paulo diz, alegra-te no Senhor. O mesmo Deus que proibiu fazer outros deuses, o mesmo Deus que proibiu roubar, mentir, o mesmo Deus que proibiu se entristecer. Existe uma tristeza na vida do homem que, quando ele é muito forte, ao ponto de nos impedir de se alegrar em Deus, ela se torna um pecado. Não apenas um sentimento de tristeza, mas um pecado. Todo sentimento que te impede de estar satisfeito em Cristo é um sentimento pecaminoso. O apóstolo Paulo proíbe isso. A ordem do Paulo é, você deve se alegrar sempre. Não por causa da circunstância. O apóstolo Paulo não diz, olha, vocês devem se alegrar quando as coisas vão bem, ou quando Deus fazer algo de bom para vocês, ou quando as coisas derem certo para vocês. O apóstolo diz, alegrai-vos sempre, independente das circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem trazer alegria no teu coração, mas Deus. O apóstolo vem tratar isso porque servir ao Senhor, como nós falamos, deve ser um privilégio, deve trazer em nós uma alegria. É melhor não ter nenhum pensamento sobre Deus do que ter um pensamento sobre Ele que não seja um pensamento de alegria. O apóstolo Paulo ele vem declarar o seguinte, olha, vocês devem se alegrar. Os servos de Cristo, eles devem se alegrar sempre. Cristo, Ele morreu por nós com alegria. É um grande pecado a igreja viver para Ele com tristeza. Tudo que a igreja faz por Cristo deve fazer com alegria. E Paulo declara o seguinte, olha, alegrai-vos sempre. É sempre. Vai estar aí hoje, amanhã e para sempre. É sempre. Se um cristão não é feliz, ele não agrada ao Senhor. Não importa o que ele faça. Se uma pessoa não é feliz, não agrada ao Senhor. Então, meus irmãos, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava num momento de grande angústia. Ele estava preso. E antes de eu prosseguir, quando eu falei da tristeza, eu não me refiro daquela tristeza que vem no homem por causa do pecado. Existe uma tristeza
no coração do homem, que é a tristeza que Deus opera para o arrependimento. O primeiro sinal da alegria na vida do homem é quando ele é entristecido por causa do seu pecado. Aí a alegria entra em seu coração. A satisfação em Cristo. Então, qualquer ser humano que tentar encontrar alegria longe do Salvador, ou qualquer homem que procura alegria longe do Salvador, vai procurar algo que nunca vai encontrar. Agostinho dizia que só quem criou o homem pode fazer o homem feliz. Se vocês forem analisar vossas Bíblias aí, irmãos, no capítulo 1 de Filipenses, se vocês puderem me acompanhar, né? No capítulo 1 diz assim: e que, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou em prisão. Irmãos, eu quero que vocês guardem essa palavra aqui, que todas as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o Evangelho. Guardem isso aqui. E vocês vão ver que Paulo, ele estava preso, mas ele escreve essa carta de alegria na prisão, ensinando a igreja a estar contente, satisfeita em Cristo. Paulo estava preso, mas ele era livre de algo. Era livre daquilo que traz a tristeza no coração do homem. Ele era livre do pecado. Ele estava preso por causa de pregar Cristo, mas ele era livre. Mesmo em prisão, ele era livre. Ele estava satisfeito com isso. É como se Paulo encontrasse mais satisfação e alegria em Cristo na prisão do que os homens que estão soltos. Então, é o pecado que nos faz pensar que é possível encontrar alegria sem Cristo. Nós vamos analisar que o homem que escreveu essa carta estava num momento de grande tristeza. Paulo estava preso à espera do seu julgamento. Não sabia se podia ser condenado, podia ser morto ou não. Ele estava preso à espera do seu julgamento, irmão. Onde é que esse homem vai encontrar alegria? Eu acredito que, pensam comigo, um homem que não sabe se vai ser decapitado amanhã, ou hoje, ou nunca vai ser liberto, mas contudo ele escreve para a igreja: alegrai-vos. Você deve estar alegre no Senhor. As circunstâncias de Paulo não lhe impediram de estar satisfeito em Cristo, de estar contente no Senhor. Qual é o homem que, em meio à prisão, vai ordenar para outro se alegrar? E Paulo fala mais algo muito profundo. Ele fala: vocês devem se alegrar comigo. Era suposto a igreja enviar uma carta para Paulo em prisão, falar: olha, irmão Paulo, se alegra. Mas não, foi Paulo que enviou a carta para a igreja. Aquilo que a igreja estava triste, mas Paulo disse: alegre-se no Senhor, porque tudo que eu tenho passado, tudo que tem me acontecido, tem contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo não disse que a escola tem contribuído para o meu bem-estar. O apóstolo não disse que tem contribuído para a minha saúde, para o meu crescimento financeiro. Não, ele disse que tem contribuído para o progresso do Evangelho, tem contribuído para a causa de Cristo. E no capítulo número 29, ele diz algo que me chama muita atenção. Filipenses 1:29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedido a graça não somente de crer, mas de sofrer por Cristo. Então vocês pensam, um homem que está em prisão, preste a ser condenado à morte, ele escreve: olha, para mim, isso é um privilégio sofrer por Cristo. Não foi me pôr somente crer no Senhor, mas sofrer. Paulo via os sofrimentos por causa de Cristo como um privilégio, um homem preso. Mas eu pergunto para vocês, as cadeias dessa terra não têm poder de impedir a alegria de um homem que está satisfeito em Cristo. As coisas dessa terra, os problemas, o sofrimento, as circunstâncias, não têm poder de abater um coração que tem alegria no céu. A alegria de Paulo, ela vinha diretamente de Cristo, do céu. E Paulo, ele declara que sofrer por Cristo é um privilégio. Para Paulo, sofrer por Cristo não era um motivo de murmuração. O sofrimento da vida de Paulo levaram Paulo à oração. Levaram ele, várias vezes, nós vimos que
vários relatos da Bíblia que Paulo se encontrava em circunstâncias que tinha que ser ele a ser consolado, mas é ele quem consolava os irmãos. Paulo, ele não tinha apenas prazer de viver para Cristo, ele tinha prazer de sofrer, tinha prazer de morrer pela causa de Cristo, porque sofrer por Cristo, meus irmãos, é infinitamente melhor do que se alegrar no mundo. É como se Paulo encontrasse mais alegria no sofrimento com Cristo do que a alegria que ele tinha antes de conhecer Cristo. E é Cristo que era o motivo de alegria de Paulo, não as circunstâncias, não a liberdade, não o bem-estar. Então, a alegria de Paulo não veio por causa das circunstâncias. E não perdeu essa alegria também por causa das circunstâncias más que sobrevieram na vida dele. Então, ele mesmo nessa carta, ele declara que eu aprendi a viver satisfeito, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstâncias, por causa de Cristo. Então, meus irmãos, eu falei para os irmãos guardando essa palavra que diz o seguinte: as coisas que me aconteceram têm progredido, têm ajudado no progresso do Evangelho. Mas que coisas são essas? Vocês vão ver, se irmãos puderem anotar ou verificar aí, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 11, no verso número 24, Paulo diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Olha o homem que estava a ensinar a igreja a se alegrar com ele, a ensinar a igreja a se alegrar. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Então, pensa num homem assim, enfrentando isso tudo, mas ensinando a igreja a se alegrar. E tem mais, não acabou. No verso 26 diz assim: muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigo entre os assaltantes, perigo entre os próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade e no deserto, perigo no mar, perigo nos falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum e suportei frio e nudez. Vocês conseguem analisar isso? As circunstâncias que esse homem ensina a igreja a se alegrar? Ele tinha tudo para estar numa depressão profunda. Ele tinha tudo para murmurar, para reclamar da igreja. Mas ele fala: se alegrai, alegrai-vos no Senhor. A alegria de Paulo, eu falo para vocês que não é um mistério essa alegria de Paulo, é Cristo. E talvez aqui não tem absolutamente nada para espiritualizar. Ou falar: não, o segredo é esse. Não tem nenhum segredo. É Cristo. Porque Paulo mostra a fonte da alegria. Ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. É o Senhor que é essa fonte da minha alegria. Paulo sofreu naufrágio 3 vezes. Os historiadores dizem que Paulo só viajou de navio 3 vezes. Agora você pensa comigo, né? Embarcar no navio com Paulo é perigoso. Já pensou? 3 vezes que o homem viajou e 3 vezes que o homem sofreu naufrágio. E sempre animado por causa de Cristo. Em Atos, no capítulo número 14, no verso 19, na cidade de Listra, a Bíblia diz que ele foi apedrejado e foi arrastado até fora da cidade e quase morreu de tanto ser apedrejado. Olha a força desse homem. Atos capítulo 14, verso 19. Em Atos capítulo 16, no verso 13, diz que ele foi açoitado, foi preso e foi amarrado em troncos. Ele foi amarrado, mas em tudo isso, ele estava contente por causa de Cristo. E quando ele esteve preso, ele escreveu uma carta para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos. Ele diz assim: Timóteo, você deve se alegrar, deve se regozijar na alegria que está em Cristo. Porque eles prenderam os meus braços, os meus pesos, o meu corpo, mas não prenderam o meu motivo da minha alegria e satisfação. Então Paulo escreve para aquele jovem Timóteo, dizendo assim: olha, comporta-se na aflição como um bom soldado de Cristo. Um homem que estava preso, sofrendo, esperando a morte, ensinando o povo a se alegrar, a igreja a se alegrar. Irmãos,
Existe um livro chamado Homens Aconselhando Homens, que diz o seguinte: existem alguns homens, algumas pessoas, que eles acham que quanto mais a pessoa sofre, menos ela é amada por Deus. Ou muito sofrimento na vida de alguém reflete um pouco a morte de Deus na vida daquela pessoa. Se aqueles que menos sofrem são os menos amados, então Paulo não era amado. Porque Paulo é o homem que mais sofreu de todos os apóstolos. Se nós medimos o grande amor de Deus pela ausência do sofrimento na nossa vida, nós vamos ver que Paulo não foi amado, então. E no capítulo número 12 do livro de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, Paulo vem falar algo que é muito profundo. Ele diz assim: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto estou enfraquecido. E quando estou enfraquecido, é que sou forte. E quando estou entristecido, é que eu recebo a alegria que vem do céu. E quando esse mundo me entristece, e quando eu sofro por causa de Cristo, é nesse período que Cristo se manifesta em mim com a sua alegria. Alegria não é algo que os homens podem conseguir nessa terra fora de Cristo. É algo que os homens nunca vão conseguir. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele declara que a alegria é um fruto do Espírito. A alegria não está no sorriso das pessoas, não. A alegria é um sentimento de satisfação. Um sentimento de você estar satisfeito em Cristo, não com as circunstâncias. Se você se alegra quando as coisas vão bem, então não é em Deus que você se alegra. E eu quero falar para os irmãos algo. Há bastante alegria em Cristo. Há bastante alegria no céu para nos fazer esquecer todo o sofrimento que nos enfrentamos nessa terra. Há muita alegria. Então, quanto maior for o sofrimento na vida do homem por causa de Cristo, maior será a alegria na vida dele. Maior será a alegria que ele vai receber do céu. Os homens conseguiram encontrar mais alegria sofrendo por Cristo do que em outras circunstâncias das suas vidas. E Cristo, ele chama os homens para dar essa alegria para eles. Cristo sempre convidou os homens para virem buscar essa alegria. Ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O pecado é um peso que impede o ser humano experimentar a verdadeira alegria e satisfação em Cristo. E Cristo não disse: vinde a mim, eu vos mostrarei o caminho para vocês estarem satisfeitos. Ele não disse: vinde a mim, eu vos mostrarei algo que pode tirar o vosso peso. Ele disse: eu tirarei o vosso peso. Vos darei o meu jugo que é leve. Então, quando você não tiver nada para se alegrar nessa terra, pense nas coisas do céu. Esse é o segredo de Paulo. Pensar em Cristo. E talvez as pessoas que passam nessa terra, ou vocês que me ouvem, né? As pessoas perguntam: então, qual é a vantagem do homem religioso? Sendo que todos que estão aqui nessa terra sofrem. Por que Deus permite o sofrimento? Qual é a vantagem de ser um religioso? Todos nós sofremos, todo mundo adoece. A diferença está aí que o homem religioso, todos nós somos religiosos aqui. O homem religioso, ele sofre com alegria. Porque a diferença entre um homem não cristão e um cristão é que o sofrimento do cristão, ele tem um fim. O ímpio vai ter que sofrer por toda a eternidade. Tudo que os homens mundanos sofrem aqui nessa terra não se compara nem um pouco com aquilo que eles vão sofrer na eternidade por tentarem ser felizes em Cristo. Tudo que eles passam aqui, tudo que eles experimentam aqui, pensando que é tristeza, angústia, é apenas um reflexo daquilo que eles terão que enfrentar no inferno. E toda a tristeza do cristão, todo motivo de tristeza do cristão aqui, ele terá um fim. Não há nenhuma ferida que os homens nos causam na terra que quando nós somos no céu não será restaurada. Tudo será restaurado. E os homens, por não encontrar essa alegria, essa satisfação, os homens por não saberem enfrentar os problemas, o sofrimento aqui nessa terra, alguns acabam por se suicidar, tirar suas vidas, para tentar fugir do sofrimento. Em nenhum momento Paulo, no meio desse sofrimento, tentou tirar sua vida. Esses homens que tentam tirar sua vida,
eles que vivem sem Cristo para fugir do sofrimento, eles só não sabem que vão encontrar um sofrimento pior daquilo que eles têm enfrentado aqui na terra, que é o inferno. E isso me refiro às pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo ainda, que tentam ser felizes sem Ele. O apóstolo Paulo é a prova viva que o sofrimento não dá liberdade de ninguém ter a sua própria vida quando estamos satisfeitos em Cristo. É Cristo que satisfaz o homem. É Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus sempre sentiu alegria no meio do sofrimento. Sempre. O sofrimento, ele é o maior medidor de quem tem sido a nossa fonte de alegria. As doenças, as aflições, as angústias, isso mede se a nossa alegria está no mundo ou no Senhor Jesus Cristo. E Agostinho de Hipona, que eu tanto amo, ele dizia o seguinte: Deus, ele teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Todos os filhos de Deus conseguiram encontrar alegria no meio do sofrimento. Todos. O sofrimento faz parte do povo de Deus, mas a tristeza não. A angústia não. O povo de Deus conseguiu encontrar alegria nisso tudo. E qualquer homem, por causa de qualquer ser humano que tentar fugir, que tentar se afastar de Deus por causa do sofrimento, estará aumentando mais o seu sofrimento. Porque o escape do sofrimento não é a morte, não são as coisas, não é os shows de comédia, os filmes de comédia, não, é Cristo. Ele é a fonte do verdadeiro sofrimento, porque o sofrimento não é uma limitação para o povo de Deus estar satisfeito em Cristo, é um meio, porque no meio do sofrimento que o povo de Deus vai até Ele, vai até Cristo, porque Ele disse que nos daria a paz que o mundo não tem. Se você não tem essa paz, você não encontrou Cristo ainda. Ele prometeu que nos daria a paz que o mundo não tem. Ele disse que é o príncipe da paz. Então, por que no meio das maiores aflições, meus irmãos, que o povo de Deus faz as melhores orações? O povo de Deus nunca ora tão bem como no momento em que eles estão sofrendo. Nunca ora tão bem. Nunca se sentem tão bem, tão satisfeitos em Cristo como no momento de aflições. Foi no momento de sofrimento que Paulo escreveu: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Ele diz que eu me alegro no Senhor hoje porque eu aprendi a estar satisfeito no Senhor. Paulo vem escrevendo sobre alegria nesse livro de Filipenses, quase todo o livro. Ele vem escrevendo sobre alegria. Ele começou o livro assim: olha, Paulo e Timóteo, servo do Senhor Jesus Cristo, mostrando, olha, o motivo da minha alegria está no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que é Cristo, e nada mais. Então, no mundo em que nós vivemos, nós já acreditamos que a alegria é resultado de tudo, menos um dom divino, menos um fruto do Espírito. Nós vivemos numa época que os homens acham que precisam conseguir coisas, que precisam conseguir casa própria, saúde, casamento, para ser felizes. Mas Paulo não tinha nada disso. Solteiro, sem casa, sem um sucesso profissional, nada disso. Qual era o motivo? Você olha para a vida de Paulo, e você fala, o que dava alegria nesse homem? Um homem que não tem casa própria. Ele disse que padeceu várias necessidades, nudez, sofreu, foi perseguido. Como um homem consegue estar satisfeito assim? E se isso era motivo de alegria, se as coisas desse mundo, se os bens, se a prosperidade financeira é o que mede a alegria de um homem, então Paulo era muito infeliz. Porque ele não tinha nada disso, nada, absolutamente nada. Então, aquele que é solteiro acha que precisa casar para ser feliz, como se todos que fossem casados fossem pessoas felizes. E aquele que está doente acha que precisa de uma saúde para estar feliz, como se todos que têm saúde são felizes. Então, nós alimentamos a falsa ideia de que nós precisamos de alguma coisa que não seja Cristo para estar feliz. O mundo quer que você pensa que conseguindo algo trará satisfação no teu coração. As coisas não podem encher o teu coração de alegria. As coisas podem encher o teu rosto de sorriso, mas o coração permanecerá vazio se estiver sem Cristo. É Cristo que criou o homem.
E é Cristo que pode fazer um homem feliz, e somente Cristo. Então, os homens escrevem livros e livros, os 5 passos para ser feliz, os 5 passos para vencer a infelicidade. Isso não existe. Os 5 passos que você deve dar para ser feliz é dado em direção de Cristo. O resto é tudo furada, meus irmãos. Não existe 5 passos para ser feliz. Existe Cristo. Só Ele pode satisfazer o ser humano. Se você não tiver Cristo, você pode dar os 5.000 passos para ser feliz. Você não será. Esse livro aí, tudo furado, não compram esse livro. Paulo, ele mostrou sobre o seu motivo de alegria, o seu motivo de satisfação, que é Cristo, somente Cristo. Nenhum ser humano nessa terra tem poder de fazer outro ser humano feliz. Nem um show de comédia, nem um casamento, nem um salário, nada disso tem poder de satisfazer o coração do homem. Nada. O ser humano vai sempre se enganando, achando que precisa usar droga, precisa ter uma nova namorada, precisa fazer um monte de coisas, comprar um celular novo, a roupa nova. Isso vai só encher o teu ego, mas não o coração. Cristo, é somente Cristo, porque se você não está alegre em Cristo, não importa o que você consiga conquistar, você vai estar sempre insatisfeito. Não importa se aumentar o salário, você vai estar sempre insatisfeito. Ninguém é tão infeliz como o homem que acha que pode ser feliz sem Cristo. Ninguém. Porque eles precisam fingir, eles precisam de alguma coisa para dar alegria no coração deles. Sempre vão precisar de alguma coisa, sempre. Eu preciso me formar na faculdade. Depois de se formar, não, eu só preciso ter um emprego para ser feliz. Depois de conseguir um emprego, eu só preciso subir de carro para ser feliz. Subir de carro, falar, eu só preciso aumentar o salário para ser feliz. E sempre vai precisar de alguma coisa para justificar a sua infelicidade. Mas o problema disso tudo é a ausência de Cristo. Então, não é difícil ser feliz sem Cristo, irmão. É impossível. É absolutamente impossível. Então, os homens mais felizes dessa terra são aqueles que sofrem por causa de Cristo. São aqueles que têm Cristo como sua fonte de alegria. Isso é uma verdade que não precisa de prova. Isso é um axioma. Eu não preciso provar nada para vocês. Porque a própria Bíblia declara isso. Feliz é o homem que sofre por causa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo número 4, em Filipenses, no verso 11, ele diz assim: não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz que a alegria dele não é algo que surgiu da noite para o dia. Foi resultado de um aprendizado que ele teve. Ele teve que aprender a se alegrar em Cristo. Eu acredito que Paulo experimentou outras coisas para tentar se alegrar. Por isso ele escreveu, olha, eu aprendi a viver satisfeito. Com o quê? Com Cristo. Então, meus irmãos, a alegria tem em Cristo. Aqueles que têm o conhecimento de Cristo, eles têm o conhecimento da verdadeira alegria. Eles têm o conhecimento daquilo que é o motivo de satisfação. Eu falo para vocês algo. A coisa mais difícil nessa terra é tentar entristecer um homem que tem a sua alegria em Cristo. As coisas dessa terra não têm poder para fazer isso. Não tem. Se alguém estiver firmado em Cristo, se alguém tiver Cristo como sua fonte de alegria, não importa aquilo que os homens façam na terra. Não importa a circunstância. No capítulo número 8 de Romanos, no verso número 28, tem uma declaração muito linda que Paulo dá. Ele diz assim: olha, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então analisar comigo algo. Como você vai entristecer um homem que acha que tem certeza que tudo que acontece na vida dele contribui para o seu bem? O naufrágio, as prisões, os apedrejamentos, os açoites, ele fala que tudo isso contribui para o meu bem. E encarando isso tudo nessa perspectiva, a gente terá um motivo de satisfação em Deus. Que Deus é nosso Pai. E tudo que nos acontece é porque Ele decretou que acontecesse. Não tem como um homem estar assim, triste,
Nós temos muita pouca alegria comparado com o que teríamos se colocássemos todo o nosso foco em Cristo. A nossa alegria não se compara nem um pouco se Cristo fosse essa fonte. A nossa alegria é muito limitada. Então pensa num homem assim. Ele diz assim: todas as coisas contribuem para o bem. Tudo contribui para o meu bem. Mas como assim, Paulo? Contribui para o meu bem. Quando ele fala lá em Filipenses que tudo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Deus sempre faz as coisas pensando na sua glória, conforme eu falei para os irmãos, e no bem do seu povo. Sempre Ele faz isso. Sempre. E a pobreza na vida de Paulo não era motivo de tristeza. A doença, a pobreza, a falta de uma casa. Então, pensam comigo algo que vocês podem analisar. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 8, no verso 18, ele diz assim: eu estou completamente convencido de que o nosso sofrimento do presente não pode se comparar com a glória que nos será revelada. O apóstolo disse que o meu sofrimento não pode se comparar nem um pouco com aquilo que me será revelado. Porque quando ele pensa que não tem riqueza na terra, ele pensa naquilo que terá no céu e aquilo traz alegria em seu coração. Ele pensa que não tem saúde na terra, pensa na saúde eterna que terá com Cristo no céu, aquilo traz satisfação no seu coração. Encarando as coisas assim, você não terá nenhum motivo de tristeza. Isso é fé. É desse modo que Paulo encarava o sofrimento. Ele diz: olha, aquilo que tem acontecido aqui na terra não se compara nem um pouco com a alegria que desfrutarei no céu com Cristo. O que me alegrar com uma dor, com um sofrimento na terra, terei uma eternidade toda para desfrutar de alegria, satisfação, gozo no céu com Cristo. Então, irmãos, com Cristo, essas nossas tristezas, eu falo que elas são cheias de alegrias. Eu não me refiro que um homem que creu em Cristo nunca vai estar mal-humorado, nunca vai ficar, conforme eu fico algumas vezes. Mas eu estou feliz. Amém, irmãos? E é Cristo que enche o nosso coração de alegria. Então, a única coisa que pode entristecer o cristão é a alegria desse mundo. A alegria desse mundo é o motivo de tristeza do cristão. E nada entristece mais os inimigos de Deus do que a alegria dos cristãos. A alegria dos cristãos ganha almas para o Senhor, como diz um teólogo. A alegria do Senhor é um motivo de encanto para o mundo. Para o mundo ver que existe um Deus que dá alegria e satisfação nesses homens. Porque, olhando para a vida de Paulo, qualquer um pudesse questionar: onde esse homem encontra tanta força? Onde esse homem encontra tanto prazer? Infeliz, eu falo infeliz, sempre infeliz é e sempre será toda alma, todo ser humano que tentar ser feliz em Cristo. Infeliz é e sempre será. Então, Cristo suportou toda a tristeza na cruz para alegrar nosso coração de alegria. Então, e não há nada, não há mais dor, há mais sofrimento em uma gota do sofrimento que Cristo enfrentou na cruz do que 1000 oceanos de sofrimento que nós temos. Mas contudo Ele nos ordena. E o próprio Cristo suportou todo o sofrimento com satisfação, dizendo: seja feita a tua vontade, pensando no nosso bem. Isso tudo para nós encontrar paz e alegria nele. Esse era o motivo de alegria de Paulo. Então, se você não consegue se alegrar em Cristo, se alguém não consegue se alegrar em Cristo na terra, não será confortável no céu. Porque o único motivo de alegria dos anjos no céu é Cristo. Então, é aqui nessa terra onde nós devemos aprender a estar satisfeito em Cristo, não no céu. No céu nós vamos dar continuidade a essa nossa satisfação em Cristo. Se um homem... Os homens alimentam essa falsa ideia, né, que essa satisfação vão apenas encontrar no céu. Um dia vão ser livres do sofrimento, da dor. Um dia vão estar satisfeitos. Mas o apóstolo Paulo não fala: não, olha, eles devem se alegrar quando chegarem no céu. Ele fala aqui na terra. E você deve aprender a fazer isso. Se Cristo não satisfaz o teu coração hoje, ou aqui na terra, Ele não vai satisfazer em lugar nenhum. Então é aqui que nós devemos nos esforçar, como o apóstolo Paulo diz, aprender. Ele diz: eu aprendi a viver satisfeito em qualquer circunstância. Então, quando Cristo é o motivo de alegria de alguém,
aquela pessoa terá uma alegria eterna, infinita, porque Cristo é infinito. Se Cristo é infinito, qualquer homem que depositar sua alegria em Cristo terá uma alegria infinita. E mais do que isso, ele diz: eu não mudo, uma alegria imutável, para todo sempre. Pensa comigo, se você depositar a fé no Senhor, é bom, meus irmãos. Nós devemos exercitar isso. Porque eu falo que é inútil, é ridículo tentar procurar satisfação nas coisas desse mundo, sabendo que só Cristo pode nos satisfazer. É inútil. É procurar algo que nunca vamos achar. É correr atrás do vento, tentar ser feliz em Cristo. Não existe, o mundo se engana, o mundo se ilude. Mas fora de Cristo, não há. Como diz o David Brainerd, ele diz que esse mundo ele é um imenso vácuo, um imenso vazio. Então, a alegria que o nosso coração procura tem Cristo. Eu sempre falo para os irmãos o seguinte: não há absolutamente nada que o nosso coração procura que não vamos encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo está no Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar dizendo o seguinte: faça do Senhor Jesus o seu motivo de alegria. Você não terá nenhum motivo para tristeza. Faça do Senhor Jesus essa alegria. Os ímpios, aqueles que servem a Satanás, quantos mais buscam alegria, mais tristes eles se tornam e vão se tornar para sempre. Porque se afastaram da verdadeira alegria, que é Cristo. Então, a solução para a nossa tristeza, a solução para o nosso sofrimento, a solução para tudo que nós passamos é Cristo. Qual é o segredo da alegria de Paulo? É Cristo. E vocês podem analisar comigo a carta, que Paulo não ensinou vários métodos, várias técnicas. Apenas diz: olha, alegrem-se. Em quem? No Senhor. Só. Mas nós falamos: mas só? Para nós é só. E talvez isso aconteça conosco às vezes. Você está num momento de angústia, de tristeza, você chega para alguém e fala assim: olha, satisfaça em Cristo. A pessoa fala: só isso. Em vez você fala: vamos orar. A pessoa fala: mas só? Se você acha que isso é só, então não tem nenhuma solução para aquilo que você passa, para aquilo que você enfrenta. É Cristo, somente Cristo. Porque ele diz: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu vou terminar dizendo a frase de Agostinho, dizendo que eu já disse aqui várias vezes: só quem criou o homem pode fazer o homem feliz. O resto é vaidade, engano. E não existe alegria fora de Cristo.